O primeiro torneio do Ragnarok se passou, mas a humanidade precisa legitimar sua existência perante os deuses mais uma vez. Nesta nova competição, outros 13 deuses e 13 humanos vão entrar em cena para decidirem o rumo dos seres humanos. Divindades superpoderosas, homens e mulheres mitológicos se enfrentarão. Na primeira rodada, o representante dos deuses é a criatura mítica e apocalíptica bíblica, o pai de todos os monstros, conhecido como Homem-Bozu, Moby Dick e Ananantesha. Estamos falando do Leviatã. E para enfrentá-lo, o homem que salvou a humanidade da extinção, aquele que tem um pacto com os animais e com o próprio Deus, Noé. Caso queira saber mais sobre o Ragnarok Shumatsu no Valkyrie BR, confira o link na descrição. O posto de rei traz para o seu portador a responsabilidade de governar um povo em determinada região e tempo. Porém, no caso dos personagens de hoje, essa responsabilidade seria aumentada a ponto dos governantes representarem toda a história de seus clãs. Leônidas I, rei de Esparta, combatendo a última luta do Ragnarok e mantendo o estandarte da humanidade erguido contra Odin, o pai de todos e o próprio criador da humanidade na mitologia nórdica. Quer saber por que essa pode ser a última luta? Então, acompanhe até o final. Fala pessoal, aqui é o Raindon e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs do mangá de deuses versus humanos aqui no Brasil. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente formar uma comunidade muito da hora. Inclusive, se você quiser entrar no nosso server do Discord também, onde a gente que gosta desse mangá, dessa obra, discute bastante coisas. Vou deixar o link aí na descrição do Discord. E agora tudo sobre a possível luta entre Odin e Leônidas. A primeira relação que vemos entre eles é o fato de terem o mesmo posto em suas respectivas sociedades, né? Odin é o rei dos deuses Aesíris nórdicos, o pai de todos e comandante de Asgard. Já o Leônidas foi o rei de Esparta, uma das polis mais proeminentes da Grécia Antiga e bastante conhecida por seu espírito guerreiro. Mas é claro que esses não são os únicos pontos que nós podemos conectar entre eles, então acompanhe até o final para você saber de todos esses pontos. Ambos eram lutadores que utilizavam lanças em seus confrontos. O armamento era padrão entre os soldados espartanos. Já o Odin tem sua lendária lança Gungnir, uma das mais poderosas armas dos deuses Aesíris. Gungnir foi um presente recebido por Odin de Loki, que por sua vez a recebeu dos anões ferreiros. A lança é tão poderosa que nunca erra o seu alvo, além de sempre retornar para as mãos do seu dono, do mesmo jeito que o martelo do Thor funciona. Além disso, foi nela que Odin se atravessou enquanto estava na árvore do mundo Yggdrasil, para depois de 9 dias receber o conhecimento advindo das runas. Talvez por causa disso que os juramentos feitos em nome de Gungnir são inquebráveis. O Rei Supremo de Asgard possui outros artifícios muito poderosos que utiliza nas batalhas. Odin geralmente vai para as batalhas com armadura, elmo e escudo feitos completamente de ouro. Além disso, vai para a guerra em cima de seu cavalo de 8 patas Sleipnir, que consegue cavalgar até mesmo sobre as águas e no espaço. Mano, eu queria muito um cavalo desse, imagina sair percorrendo aí o espaço todo em cima de um cavalo. Para completar o super arsenal do deus, Odin tem seus corvos que tudo observam, Hugin e Munin, suas runas da sabedoria e magia, e além disso 2 lobos, Geri e Freki, que devoram seus adversários derrotados. O cara é pouco roubado, né? O tanto de armamento que ele tem, além de ter a sabedoria de ser um deus, ele realmente é muito forte. Eu queria perguntar se vocês acham que ele vai utilizar tudo isso na luta, né? Na luta dele no Shumatsu no Valkyrie. E eu acho que o meu palpite é que ele vai utilizar a lança e os corvos. Talvez a armadura, né? Mas a armadura é difícil de dizer, já que ele já tem um visual lá revelado. E os lobos, essa foi nova. Os lobos eu acho que ele não vai utilizar não. E agora, olhando pelo lado de Leônidas, podemos pensar em alguns métodos de batalha. Em Esparta, a grande maioria dos soldados eram da infantaria, ou seja, lutavam na linha de frente. O armamento mais comum era composto de uma lança, uma espada e um pequeno escudo redondo de nome Diplon. E o meu palpite é que Leônidas terá essas armas em sua luta, o que combinaria com o fato de Odin lutar com uma lança também. E olhando para o nome das valquírias que não apareceram ainda, 2 chamam a atenção e podem ser o Volund do grego. A primeira é Geirarod, que significa lança de batalha ou algo parecido. Já a segunda possibilidade fica para Sangrídir,
Esse nome tem como significado a muito cruel, muito violenta, alguma coisa semelhante assim. Como Shumatsu tem seguido uma linha de deixar as batalhas bem físicas e sem muito poderzinho, sem muita habilidade assim mágica, se é que você me entende, não creio que elas terão alguma habilidade muito diferente de serem a arma mesmo, assim como a alabarda do Lubu. Tem uma teoria também de alguns fãs que falam que a Brunhilde e a Gol podem se unir para serem o Voland do Leônidas, já que a Brunhilde significa armadura, ela seria uma armadura e a Gol seria alguma espécie de arma. Realmente ficaria muito roubado se ele tivesse as duas Valkyrias numa só batalha, né? Comentem aí qual Voland vocês acham que vai ser o dele, como é que funciona, eu quero ver a teoria de vocês. A luta deve basear-se em um duelo de lanceiros, de média distância, provavelmente com Leônidas na defensiva, já que Odin pode arremessar sua Gungnir. Outro fator que pode contribuir para Odin é seu poder de desintegração, demonstrado durante o furdúncio lá entre o Loki e o Buda, né, nos bastidores. Ele parece conseguir esvair a existência das coisas e, caso esse poder também funcione com pessoas, pode ser um grande problema para o representante da humanidade. Essa habilidade pode vir de sua magia de runas, da qual Odin retira grandes capacidades milagrosas. Também combina com o fato dele ser referido pelos nórdicos como o deus da morte. E mesmo com essas adversidades, não é sábio a gente subestimar o rei de Esparta. Os cidadãos da cidade eram treinados desde a sua infância para serem guerreiros incríveis. A cidade também se inspirava bastante no herói Aquiles, da Guerra de Troia, e alguns dizem que os reis achavam que descendiam do herói Hércules. Essa relação com o Hércules é bastante interessante, já que ele já apareceu no torneio do Ragnarok em Shumatsu, né, como um representante dos deuses, e a gente viu que ele gostava bastante da humanidade, então isso seria um desenvolvimento bastante interessante para o Leônidas. Essas inspirações e o treinamento de batalha o ajudaram no lendário confronto das Termópilas. Retratada no filme 300, a batalha foi entre as forças confederadas gregas, lideradas por Esparta, contra a invasão do Império Persa de Xerxes. Na diarquia espartana existiam dois reis. Em situação de guerra, um dos governantes ficava protegendo a cidade, enquanto o outro ia para a frente de guerra. No caso de Leônidas, ele foi a segunda opção, né? Ele foi para a guerra. Antes de ir, Leônidas consultou o oráculo de Delfos, que proferiu a seguinte profecia: ouçam seu destino, ó moradores de Esparta, ou a sua famosa e grande cidade deve ser saqueada pelos filhos de Perseus, ou se isso não pode ser, toda a terra da Lacônia. Irá lamentar a morte de um rei da casa de Hércules, pois nem a força de leões e touros irá segurá-lo. Força contra força, pois ele tem o poder de Zeus, e não terminará até que um dos dois seja consumido. Depois da consulta, Leônidas se preparou para a guerra. Durante a batalha, pouco mais de 7.000 soldados gregos, dos quais apenas 300 eram espartanos, liderados por Leônidas, precisaram enfrentar um exército mais de 20 vezes maior. Mesmo assim, conseguiram defender extremamente bem o desfiladeiro de Termópilas e só foram derrotados por conta da traição de um pastor local. O fazendeiro guiou as tropas inimigas pelas montanhas que cercaram os gregos por detrás. Esse Ephialtes, que é o pastor que traiu eles, é realmente muito pai. O cara traiu a própria nação e ainda mostrou para os inimigos como chegar por trás lá. Eu não sei qual o destino que ele teve, mas ele realmente, se fosse na antiguidade, né, mereceria a morte. Prevendo a derrota, o rei espartano dispensou alguns soldados que voltaram para as cidades. Ele e mais alguns ficaram para enfrentar os persas até a morte. Apesar de derrotado e morto, Leônidas e seu grupo infligiram tamanho dano aos inimigos que, posteriormente, o exército de Xerxes foi derrotado pelo restante das tropas gregas. Essa história é realmente muito impressionante, muito massa, tanto que inspirou o filme e o quadrinho lá dos 300. E apesar de ter um pouco, né, de mito, de lenda, assim, ela é sim importante para a história. Além disso, a profecia vai ser bastante importante aqui para o restante do vídeo. Para começar a analisar a profecia, podemos pensar que ela se referia à luta e derrota de Leônidas. Para começar a analisar a profecia, a gente pode pensar que ela se referia à luta e derrota de Leônidas em Termópilas, mas ela pode estar conectada também com a luta com Odin. Para começar, o pai de todos é o deus nórdico das profecias e responsável pelo destino de muitos. Além disso, o oráculo prenunciou que muitos irão lamentar a morte de um rei da casa de Hércules, referindo-se a Leônidas. Porém, e se desta vez a profecia estiver falando da casa dos deuses, já que Hércules se tornou um deus? Assim, a morte de um rei da casa de Hércules seria uma referência à queda de Odin.
E outra afirmação épica da profecia é que nem touros ou leões o segurariam. O duelo seria força contra força, pois ele tem o poder de Zeus. E meu amigo, caso Leônidas tenha o poder de Zeus, certamente ele vai ser um oponente à altura do deus nórdico. Para finalizar a questão da revelação do oráculo, no último verso diz que um dos dois vai ser consumido. E essa palavra, nesse aspecto de consumir, lembra um pouco a habilidade da desintegração mostrada pelo Odin. No final, só um deles estaria de pé, o outro consumido, quer pelo poder de Odin ou pela desintegração da morte dos deuses. Comentem aí se vocês acham que essas relações entre a profecia pode ter realmente conexão com a luta de Leônidas ou Odin, ou se vocês acham outra coisa. Pelo patamar dos dois lutadores, é perceptível a proporção que essa luta pode tomar. Sem dúvidas, digna de ser a batalha derradeira do Ragnarok. O fato de Leônidas ser a última esperança da humanidade, assim como na batalha de sua morte, encaixa muito. O rei de Esparta ele deve apostar mais em suas capacidades físicas e estratégicas de luta, talvez ficando na defensiva com um escudo e explorando vulnerabilidades com a sua lança. Já o Odin pode ficar arremessando a sua lança enquanto observa de longe com os corvos. Além disso, sua magia de runas pode ter habilidades escondidas para ocasiões específicas. Qual visual vocês gostariam, pensando agora na luta mesmo, na hora da porrada, qual visual vocês gostariam que o Leônidas tivesse? O meu é que ele tivesse aquela barbona mesmo, fosse gigante, super forte assim, é o que eu gostaria, mas digam aí a opinião de vocês. Na mitologia nórdica, a morte de Odin já está prevista, e ela acontecerá no próprio Ragnarok, o apocalipse nórdico e que dá nome ao torneio de Shumatsu. O pai de todos vai ser devorado e morto pelo filho de Loki, Fenrir, o lobo gigantesco. Depois do Ragnarok, um novo panteão de deuses se ergueria para dominar o universo e proteger os descendentes da humanidade. Os homens que sobreviveram seriam responsáveis por repovoar a Terra. Em Shumatsu isso também pode acontecer. Com a queda de Odin, um novo deus tomaria conta do trono nórdico. No mangá, o fim do pai de todos pode chegar não pelas presas de um lobo, mas pelas garras de um leão, já que Leônidas significa o filho do leão. O guerreiro espartano seria a última esperança da humanidade, assim como foi a última esperança grega na luta contra a invasão persa. O rei é o responsável por continuar erguendo a vontade de seu ancestral, Hércules, de defender e amar a humanidade, mesmo contra o próprio criador dos humanos, segundo a mitologia nórdica. Nesse contexto, a frase "almocem comigo aqui e jantem com Hades" nunca fez tanto sentido. É isso, pessoal. O que vocês acharem da teoria da luta entre Odin e Leônidas na última rodada do Shumatsu no Valkyrie? Vocês acham que vai acontecer essa luta ou vocês acham que não? De qualquer forma, se inscrevam aí no nosso canal. Tem muita gente falando que está gostando bastante dos vídeos, que o conteúdo está sendo bom, então eu vou tentar trazer mais. Se inscreva aí para fazer parte dessa nossa comunidade. E é claro, se você quiser conferir também nossa página do Instagram direto, eu faço um concurso de desenho lá. Se você quiser participar, é só desenhar o personagem que eu pedi. E se você quiser aprender um método também para desenhar, eu vou deixar o link aí na descrição. E ele é realmente bastante completo se você quiser sair do zero até conseguir desenhar qualquer personagem de anime ou mangá que você quiser. Até a próxima, gente. Até mais.